Com isso, então, eu queria convidar o nosso pregador de hoje, o reverendo Tiago Reis. É um pastor do nosso presbitério, está pastoreando a igreja presbiteriana de Itatiba, uma igreja irmã nossa. Eu já conheço ele do presbitério, é um querido amigo, um querido irmão, e vai trazer a palavra para nós hoje. Posso orar para você, Tiago? Pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Tiago, da sua família. Te agradeço, Pai, pelo privilégio que a gente vai ter de ouvir ele aqui hoje, de ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações através dele, Pai, que o Senhor já colocou no coração dele e que certamente fará morada nos nossos corações também hoje. Te peço que o Senhor esteja conduzindo a vida dele nessa pregação, falando em cada um de nós e abençoando a vida dele e de sua família nesse ministério, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. irmão. Bom dia. O som tá bom? Só vou abrir aqui minha colinha. Queridos, eu queria convidar vocês a abrir no Salmo de número 32. O Salmo de número 32, já ele vai ser projetado ali, mas não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Eu vou ler e projetar na versão NVI, mas vocês podem ficar à vontade em abrir na versão que vocês preferem, tá bom? Antes, eu sou o pastor Tiago, veio junto a Rafa, que está a minha esposa, que está ali no fundo, o Arthur, a Luana. O Arthur tem 3 anos, a Luana 6, acho que ela desceu com as crianças, né? Então é um prazer para a gente estar aqui com vocês. Ele me perguntou, você é pastor da onde? Até o final do ano eu estou em Itatiba. No próximo ano eu estou procurando campo e o presbitério acabou de, semana passada, me designar para Souzas, ali do lado de Campinas, onde eu fico até o final do ano e talvez há uma possibilidade para o próximo ano também. Então, mas estamos à disposição de Deus e Deus está cuidando de tudo. Muito prazer, espero que Deus possa me capacitar e me usar na vida de vocês aqui, tá bom? Queridos, antes da gente ler o Salmo, e eu queria orar mais uma vez com vocês, eu queria fazer uma introdução. Porque muitas vezes ao abrir a Bíblia, a gente busca respostas para as muitas dificuldades, problemas e coisas que a gente vê no próprio jornal antigamente. Não sei se ainda tem costume alguém de ler revista, jornal, ou você na sua palma da mão acompanha pelo próprio celular. E uma das coisas que não sai, se intensificou na pandemia e pós-pandemia continua de certa forma atormentando a vida de todos, seja você cristão ou não, são a forma como a gente lida com as nossas emoções. A ansiedade, a depressão, o luto, às vezes a ira e a forma como a gente não tem controle sobre a ira, a raiva, a falta de paciência que o dia de hoje está colocando para cada um de nós. Hoje, esse salmo, ele é uma resposta para 2 sentimentos que a gente sente e às vezes a gente não sabe lidar, que é a culpa e a vergonha. Obrigado, querido. A culpa e a vergonha. Você já se sentiu culpado? Você já se sentiu, você fez alguma coisa, você chega do seu trabalho, momento de estresse, aquele dia que tirou você do sério e você se encontra com a sua esposa, seus filhos, e daí seus filhos não te viram o dia todo. E daí eles acham que você tem a mesma energia que eles. E daí eles começam a fazer bagunça, daí daqui a pouco você olha, está aquela sala que você não consegue nem pisar de tanto brinquedo, e você tem uma atitude grossa, ríspida, e você trata ele de uma forma que você não deveria tratar. Você não tratou ele em amor. E daí depois vem aquele sentimento de culpa, sabe? E às vezes você fica até envergonhado, poxa, eu aqui... Ainda, eu não sei vocês, mas eu como pastor, e a Luaninha sabe, e às vezes ela fala, papai, você vai pregar na igreja hoje, não sei o quê, e daí eu fico com aquele peso ainda, aquela responsabilidade de ser exemplo, porque eu sou pai, porque nós somos cristãos, mas também porque ela me olha já com essa figura como pastor, e às vezes vem uma culpa dentro de mim, e eu fico envergonhado, ela vê eu ensinando pessoas, só que dentro da minha própria casa, às vezes eu não consigo ser aquilo que eu estou ensinando. Todos nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades. Só que quando a gente pensa nas emoções negativas, parece que nós cristãos não sabemos lidar com elas.
Quando você está preocupado, você está ansioso, você se culpa. Nossa, eu não estou conseguindo confiar em Deus. Quando você está passando por um momento de dor, de luto, e cada um tem o seu tempo, às vezes leva 1 ano, 2 anos para você aprender a lidar com aquela emoção, com aquela situação, com aquele luto, e às vezes a gente se cobra, que a gente não está de fato confiando plenamente em Deus. E quando a gente se sente culpado, e é inevitável se sentir culpado, porque todos nós somos pecadores, todos nós vamos cometer erros, todos nós estamos, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, vivendo algo que se chama santificação. Ou seja, é um processo. A justificação é o que Cristo já fez por nós na cruz, mas a santificação é um processo. E a todo momento, como João, na sua carta, nos ensina, aquele que diz não ter pecado, fala que Deus é um mentiroso. Nós erramos constantemente, seja no trânsito, no momento que você está lá pensando em várias coisas, e alguém faz uma barbeiragem e você pensa, tomara que bata o carro. Você tem aquele sentimento, sabe? Você deseja o mal para a pessoa e você, não devia ter pensado nisso. Às vezes nós lidamos no dia a dia e vai passando um pecado, outro pecado, às vezes você se sente culpado. Às vezes a gente vai se acostumando tanto com o erro, que os pecados não incomodam mais o nosso coração, mesmo sendo cristãos. Será que a vergonha por erros que outros não conhecem ou não viram você cometer, será que você esconde? Será que você tem pecados de estimação que você está escondendo ali no fundo do seu coração? A grande verdade é que Deus nos criou com emoções. Deus nos criou com emoções. A própria Bíblia ensina que Deus é tardio em irar-se. Ou seja, Ele se ira. Ele fica irado com o pecado, com o erro. Mas Ele é longo, paciente, para dar a oportunidade de nós nos arrependermos e pedir perdão a este Deus. A emoção, ela faz parte de quem nós somos. Então não é errado se preocupar. Não é errado você passar por momentos, como a gente vê em vários salmos, Davi, entre outros, chorando, rasgando o seu coração porque eles estão se sentindo tristes. Às vezes bate uma profunda tristeza. Às vezes é difícil viver todos os dias alegres. Às vezes é difícil quando a gente perde alguém, ou a gente tem alguém numa cama, na UTI, a gente lidar com essa situação. É difícil. Às vezes é difícil perdoar. Perdoar a si mesmo por coisas que você comete. Às vezes é difícil perdoar a pessoa porque ela teve culpa. Ela fez aquilo para te ferir. E Deus te chama para perdoar. Nós fomos criados com emoções. A grande dificuldade é que o mundo coloca 2 armadilhas para nós. Tem 2 narrativas circulando por aí. A primeira é que você tem que dar muito, muito valor às suas emoções. As emoções são tudo. Você tem que ter elas como base para poder tomar as decisões. Você não pode guardar, senão isso vai te levar a uma depressão, isso vai te levar a ficar mal. Você precisa colocar para fora, você precisa falar na hora, você não precisa pensar. Esse é um extremo. O outro extremo é engula tudo isso. Você não pode tomar uma decisão baseado pelas suas emoções. Você é pecador, seu coração é enganoso, você vai ser levado por uma emoção e tomar uma decisão errada. E os 2 extremos não é o que a Bíblia nos ensina. E esse Salmo 32, ele fala sobre emoções. É uma oração de Davi numa situação que ele estava se sentindo culpado, envergonhado, e a culpa e a vergonha parece que elas caminham juntas. Porque a culpa é quando você erra, você cometeu algum erro e você, dei mancada, escorreguei, pequei. Mas a vergonha, ela parece que está junto. Você lembra de Gênesis? O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E eles estavam nus. E não se sentiam envergonhados. Só que teve um momento, depois de Gênesis 3, que o pecado entrou nas nossas vidas, a partir dos nossos primeiros pais,
E eles tiveram uma primeira atitude. Quando ouviram os passos de Deus, eles se esconderam, porque sentiram culpa e vergonha em relação ao seu erro, desobedeceram a Deus, viraram as costas e procuraram decidir por eles mesmos o que era melhor para eles. Parece que a culpa é como se fosse a ferida e a vergonha a cicatriz. Elas andam juntas. Quando a gente erra, quando a gente peca, parece que é natural nos sentirmos envergonhados. E Davi, nesse salmo que eu quero ler com vocês, ele se sentiu tão culpado por erros, por pecados, que ele fez de tudo para esconder. E essa vergonha e essa culpa foi corroendo ele. E não só isso, prestem atenção, porque a mão de Deus começou a pesar sobre ele. Como Hebreus 12 nos ensina, aqueles que são filhos, Deus vai castigar. Aqueles que são filhos, Deus vai pesar a mão. Se seu filho começar a andar com alguém que usa drogas, você vai falar, nossa, que legal, filho, vai com Deus. Ou você vai querer segurar ele, dar bronca, instruir, conversar, colocar de castigo, afastar dessas amizades. Você acha que o próprio Deus, que está vendo que você tem culpa, e por vergonha está escondendo erros e pecados lá no fundo do seu coração, você acha que Ele vai deixar você dessa forma? Ele não vai fazer nada? Eu queria convidar vocês a gente ler agora o Salmo, trazendo como resposta a todos esses questionamentos que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou ler o texto e queria orar depois mais uma vez com vocês. Vocês podem acompanhar no slide, ou então vocês acompanham na Bíblia de vocês. Salmo 32, a gente vai ler do versículo 1 ao 11, tá bom? A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei, e eu lhe ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Você pode fechar seus olhos mais uma vez comigo? Pai querido, obrigado, Deus, por mais esse dia. E Deus, como João 3,30, João Batista fala a ti, Deus, que nesse momento eu possa diminuir e o Senhor crescer através da minha vida. Que eu seja apenas a sua boca e o seu instrumento, e que cada um aqui com um ouvir, com um coração, que todos nós, Deus, possamos receber a palavra que vem do Senhor, que o seu Santo Espírito elimine qualquer distração, e o Senhor nos capacite a entender a sua palavra. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente ir para os pontos que esse salmo vai trabalhar, a culpa e a vergonha, e mostrar o quão importante é o perdão de Deus que nos traz paz, eu queria trazer um plano de fundo.
O plano de fundo é Davi. Você pode pegar 1 Samuel, 2 Samuel e depois relembrar toda essa história. Mas de maneira resumida, estava lá o rei, no momento de guerra, o rei Davi, e ele estava no terraço quando ele avista uma linda mulher. E ele se interessa por essa linda mulher. E não só se interessa, mas traz essa mulher para o palácio, e a Bíblia não traz detalhes de como ela caiu nas lábias do rei Davi, mas ele se deita com essa mulher. E a gente sabe plenamente disso, porque a Bíblia depois fala que ela manda uma carta para o rei, uma mensagem, dizendo que ela estava grávida. E o marido dela, Urias, estava na guerra. Ele não estava em casa. E a gente percebe um primeiro erro e pecado de Davi, o adultério. Só que essa traição, esse adultério, ele é escondido. Davi começa a se sentir culpado pelo seu erro e tenta de tudo esconder a vergonha que ele estava sentindo por ter cometido esse ato. E daí ele chama Urias. Ele tenta uma primeira estratégia, trazer o Urias para casa, e ele vai dar uma descansada, ir para casa, deitar com a sua mulher e problema resolvido. Só que ele era um cara íntegro. E ele fica na frente do palácio porque ele não acha justo todos os guerreiros, todos os exércitos estão lá batalhando, e ele voltar para casa e dormir com a sua esposa, e ele fica lá na frente do palácio. Davi talvez ali se corroendo por dentro, ele fala, meu Deus, o que eu faço? Já sei. Vou chamar ele para jantar. E coloca vinho no menino. Dá muita bebida para ele. Ele fica embriagado. Ele fala, agora sim. Ele está embriagado, ele vai para a casa dele, ele vai se deitar com a esposa. Meu problema está resolvido. Só que não é isso que ele faz. Ele vai nas tendas, que existem algumas pessoas que são parte do exército do rei, e ele fica lá, porque ele ainda não acha justo, mesmo bêbado, ele voltar para casa. E ele fica lá. Davi, inconformado, pensando em uma nova estratégia para continuar escondendo o seu pecado, não de revelar para que ele sinta vergonha daquilo que ele já está envergonhado, mas não vem a público, ele pega um bilhetinho, coloca no bolso desse soldado e fala, volta lá e entrega para o capitão, aquele comandante que está à frente do exército. E o bilhetinho coloca ele sem proteção nenhuma na frente de batalha. Isso era a morte na certa. E é o que acontece. Ele recebe o recado desse comandante que Urias tinha sido morto em batalha. E daí, por um momento, talvez Davi naquele instante falou, eles não vão descobrir. Porque era costume naquela época o rei ter várias mulheres. E daí ele pega e acolhe a viúva. Isso é visto como um bom sinal. Porque ela está lá desprotegida. Ela não tem dinheiro. O marido faleceu. Quem vai cuidar dela? Quem vai fornecer sustento a ela? E ao vir para perto do rei de Davi, isso é visto com bons olhos. E, gente, não saiu no Instagram, nas notícias lá da época, ninguém ficou sabendo, estava tudo encoberto. Só quem sabia era Betsabá e Davi. E aquilo, como salmo, a gente já vai rever de novo, versículo 3 e 4, vai corroendo. E a mão pesada de Deus vai vindo de encontro a Davi. Porque ele cometeu o assassinato e ele adulterou. E ele tentou esconder isso de todo mundo. O filho nasce. E ele se encontra com uma enfermidade, num estado, Davi fica em prantos, se ajoelha, jejua, ora, só que o menino morre. Ele fica desesperado, ele lava o rosto, volta à vida normal, só que daí Deus manda, Deus que é um pai que não abandona seus filhos, mesmo quando a gente quer se esconder, mesmo quando a gente está em pecado, mesmo quando nós não queremos que todas as pessoas descubram o que eu fiz ou deixei de fazer, ele manda o profeta. E o profeta chega a Davi, começa a contar uma história para ele, e ele vai contando essa história, Davi fica irado, indignado, esse cara tem que pagar. E daí ele revela, esse cara é você. E naquele momento, por isso que a Bíblia fala que Davi tem um coração segundo o coração
de Deus. Por quê? É um cara como nós. Ele adulterou, assassinou. Talvez você esteja pensando, eu nunca adulterei, nunca matei ninguém. Ele é pior que eu. Por que ele tem um coração segundo que agrada a Deus tanto? Porque quando ele foi repreendido, a primeira atitude dele foi se arrepender, confessar o seu pecado e voltar para Deus. Esse é o plano de fundo desse salmo. Então a primeira coisa que o salmo vai nos ensinar, se você acompanhar aí nos 2 primeiros versículos, que a culpa e a vergonha nos afasta de Deus, mas o perdão nos traz alegria. O perdão nos traz liberdade, alívio. Perceba a palavra que ele começa, bem-aventurado, como é feliz. E no português é felicíssimo. É um superlativo. O que quer dizer? Você é muito, 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 muito feliz. Quem é muito feliz? É uma pessoa que adulterou, que matou uma pessoa, que escondeu seus erros, se depara com uma pessoa repreendendo ela, mostrando para ela o seu erro, que ele é culpado, mas veio de encontro com ele, braços abertos, porque Deus o ama incondicionalmente. Deus perdoa. Feliz somos todos nós, que entendemos a graça de Deus, que é imerecida. Feliz somos todos nós, que entendemos o perdão de Deus. A gente não merece. A gente não merece o que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele já pagou por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados. E o que eu preciso fazer? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a nos perdoar. Só que você percebeu que tem um se? Deus, Ele é tardio em irar-se. Ele é paciente. Mas se você não se arrepender, se não confessar os seus pecados, porque Ele já te apresentou o caminho, a verdade e a vida que te leva de volta ao Pai, a mão de Deus vai pesar sobre você. E se você tentar esconder e se manter distante como Davi, a mão de Deus vai pesar sobre você. Se você de fato é um filho escolhido por Deus, se Cristo morreu naquela cruz por você, Deus vai ao seu encontro. E gente, isso é sério. Sabe por quê? Porque isso pode apresentar, às vezes a gente não pensa nisso, mas nós somos por inteiro de Deus, seja espiritualmente falando, seja psicologicamente falando, seja fisicamente, por inteiro. E aí teve um dado que eu esqueci de comentar, que estava lá na introdução, talvez vocês viram, nossa, por que colocou esse? É que eu esqueci mesmo. Mas eu vou falar agora. Eu estava lá num site de congresso de cardiologia, e daí lá estava falando de um infarto específico, que eles fizeram, acho que é o número 40, o número do congresso, depois vocês procuram na internet, está em acesso. Mas o que eles falam? Eles não são cristãos, são médicos, cardiologistas, fazendo uma pesquisa, e eles constataram que mais de 31% das pessoas que tiveram infarto nessa pesquisa foi porque elas estavam distantes da sua fé e passando por um momento de dificuldade com o perdão. E apenas de toda essa pesquisa, olhando para 100 pessoas que fizeram e participaram dessa pesquisa, apenas 9% foram pessoas que, assim, era algo genético, era algo da saúde, porque não se alimentou direito, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, a maioria das pessoas, que às vezes se encontra com uma doença ou alguma dificuldade física, pode ser sim problemas espirituais, emocionais não tratados. Eu não estou afirmando, e agora com muito cuidado, que tudo que a gente não está tratando pode apresentar alguma coisa para a nossa vida. Não é isso.
Tá? Então, assim, você perdeu o emprego. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou em pecado aqui que eu não lembro, que eu tenho que te confessar? Né? Ou então você vai parar no hospital e você descobre uma doença. Ai, meu Deus, essa doença aqui veio, porque o que eu fiz para Deus? Não, não é tudo. Não vamos a ponto de exagero. Mas pode ser? Pode. A falta de perdão, a culpa, a vergonha, pode, de fato, enfraquecer você psicologicamente, emocionalmente, como aconteceu com o próprio Davi. Acompanha o próximo ponto comigo. Quando você olha no versículo 3 ao 7, você percebe o versículo 3 e o 4 dizendo assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. A confissão nos liberta da culpa e da vergonha, mas você guardar um pecadinho de estimação, você não tratar, você não confessar, é uma maldição. A mão de Deus pode pesar sobre a sua vida. Sim, tem consequências. Assim como eu, como pai, quando a Luana e o Arthur fazem alguma coisa, que eu como pai, ou a Rafa como a mãe, né, precisamos ali repreender, trazer eles para a linha certa, a gente fala, a gente conversa, às vezes eles estão impossíveis, a gente coloca castigo, às vezes, daí eu tenho o costume, o meu limite é o tapinha no bumbum e o tapinha na mão. É o último extremo. Mas eu chego, às vezes, a esse ponto. Mas eles precisam ser repreendidos. Eles precisam de limites. Eles precisam ser ensinados. Você acha que Deus também não vai fazer isso conosco? Davi, ele pensou que os pecados deles estavam escondidos, muito bem guardados. Ninguém sabia. A única que sabia estava sendo protegida e cuidada pelo próprio Davi. Ela não iria revelar, mas Deus conhece. Deus sonda a mente e o coração. E Ele manda o profeta para falar com Davi e trazer ele para o caminho de volta. Queridos, Deus, Ele nunca nos abandona. Talvez você esteja se sentindo culpado ou culpada. Talvez você cometeu algumas coisas ao longo da semana, ao longo do mês, ou você está guardando há muito tempo coisas que você precisa se perdoar. Tem uma história que eu ouvi, a minha cunhada, ela é professora, pedagoga. E daí ela chegou, tinha 2 pais que eles eram muito amorosos. E de repente eles foram levar o filho, como de costume, ela mora em São Paulo, para a escola, e o filho chegou com um hematoma, o nariz roxo assim, e o olho todo roxo. E daí na hora ela ficou sem reação. Ela olhou para o rosto do menino e se assustou. Naquele momento, os pais, nunca foi, acho que os 2, ou poucas vezes foi os 2. Geralmente era a mãe ou era o pai, e daí os 2 estavam lá e pediu para conversar com ela. E contou que eles estavam desesperados. Eles não sabiam mais o que fazer e numa situação que ele estava desobediente, uma situação lá que aconteceu que eu não lembro exatamente o que era, ele acabou mexendo o braço com muita força, bem na hora que o menino estava vindo de encontro com ele. Falei, para com isso! E deu uma baita de uma porrada no rosto do menino. E esse hematoma era que o pai mesmo fez no menino. E o medo, a culpa, a vergonha deles é como que eu vou levar o meu filho na escola e daí eles vão falar, peraí, eles vão me denunciar, eles vão tirar o meu filho de mim. E começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça ao as pessoas olharem aquela situação. E daí você começa a se sentir envergonhado. Que pai que eu sou? Eu não tive paciência, eu bati na cara do meu filho, eu deixei um hematoma. E esse desespero fez ele buscar a escola, explicar o que aconteceu. O bom é que a escola era uma escola presente, sabia que ele não era da integridade dele fazer aquilo.
encaminhou eles para uma psicóloga, para tratamento, para ele ter uma ajuda, que era um momento que eles estavam precisando ter orientação, ter cuidado, ter pessoas próximas auxiliando e ajudando aquele momento difícil que eles estavam passando, e que eles estavam tendo dificuldades de educar o próprio filho, fazendo com que ele cometesse um erro, e se sentindo envergonhado desse erro. Eu não sei você, mas assim como esses pais, eu já fiz várias coisas que eu me arrependi. Várias. Eu já senti muita vergonha de muitas coisas que eu fiz. Eu já quis esconder. E tem muita coisa que eu tratei eu e Deus, ou sabe aqueles amigos que você conta na mão? Né? Você conta uma pessoa só para você falar, não, Tiago 5,16 fala, confesse os seus pecados uns para os outros, que Ele é fiel e justo para orar por você. Tá, eu vou escolher um e falar, não conta para ninguém. Mas o ponto é que nós temos erros e temos pecados e precisamos tratar esses erros e pecados e não podemos esconder, porque sim, isso pode travar a sua vida espiritual. Sim, isso pode fazer com que você tenha esse sentimento de Davi. Parece que está corroendo tudo por dentro. E daí às vezes você vai, sabe, essa pessoa não presta mesmo, vou guardar rancor dela, vou falar mal dela, não vou tratar isso no meu coração, e aquilo vai te corroer. Aquilo pode te impedir de se relacionar com Deus e com as outras pessoas da forma que você precisa. Gente, aprenda uma coisa que quando eu aprendi pela primeira vez, eu sempre carreguei isso para mim. Perdão, perdoar a si mesmo ou outra pessoa, você não vai perdoar aquele que merece. Né? Às vezes brincando até com as palavras para explicar para os meus filhos, você sabe a diferença de perdão e desculpa? Para mim parece que assim, desculpa, eu não tive culpa. Eu nem vi a criança do lado, desculpa, eu não te vi que você estava aí. Você não teve culpa, você não viu. Agora perdão não, você me perdoa, eu tive culpa. Eu exagerei, eu traí sua confiança, eu fiz fofoca de você, eu falei mal de você, eu fiz isso. E quando você tem que perdoar a si mesmo ou perdoar outra pessoa, você tem que passar por esse processo, e ele é dolorido. Aquela pessoa me traiu, aquela pessoa foi, eu nem quero falar o que ela foi para mim. Aquela pessoa me machucou, eu não consigo ouvir a voz dela, eu não quero ficar mais perto dela. Mas Deus nos chama a gente a ter essa atitude. Deus nos chama a perdoar. E perdoar é deixar passar. Perdão é uma decisão. Perdão é decidir. Você teve culpa, mas eu escolho te perdoar. É uma decisão. E eu gosto muito, vocês já viram, acompanharam Olimpíadas, aquela do barco à vela? Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um cara que fica no comando, né, na direção, e a pessoa que recolhe, geralmente é uma dupla na competição, né, que recolhe a vela ou estica a vela para o vento bater e levar. Você sabe como que a palavra que eles usam para ser rápido, para quando vem muito vento e ele tem que recolher, para o barco não virar? Perdoa. Ele está lá, perdoa, perdoa, deixa o vento passar, senão ele vai levar você junto. E você vai afundar. Isso é perdão. Perdão é, você teve culpa, você me machucou, eu decido te perdoar, deixa para lá. Deixa para lá. Porque senão isso pode te afundar. Esse é o peso da oração de Davi. Davi, quando ele ora falando, bem-aventurado, feliz é aquele que tem o perdão de Deus, é porque graças a Deus, depois de tanto esconder, depois de tanto se sentir envergonhado com aquilo que estava corroendo os seus ossos, eu estou livre, eu estou sentindo o perdão de Deus. Por isso ele continua o Salmo dizendo, então reconheci diante de ti, no verso 5,
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Deus te chama para tratar o que você não quer. Às vezes você está carregando por muito tempo uma falta de perdão para si mesmo com algumas atitudes e escolhas erradas. Talvez você precisa liberar perdão para alguma pessoa, alguma situação. Talvez para muitas pessoas. Gente, percebam uma coisa através do exemplo de Davi. A pessoa que mais vai sofrer com isso é você mesmo. A mão de Deus vai pesar sobre você. Se você é um filho amado, Deus não vai falar, nossa, que legal, ele adulterou. Espera aí, vou te ajudar a esconder esse pecado para sua esposa não descobrir. Deus não vai fazer isso. Deus é santo, santo, santo. Ele não tem comunhão com o erro. Deus vai ficar olhando para você e vai falar, meu amigo, por que você não trata isso? Eu te amo. Eu já paguei por esse pecado na cruz. Eu estou te oferecendo graça. Você não merece. Mas eu quero que você venha viver esse amor comigo. O próprio Jesus pagou por todos os nossos erros e pecados. Para que a gente simplesmente, a gente não precisa matar mais para pedir perdão, igual está no Antigo Testamento, que tinha que fazer sacrifício. Não. O que nós precisamos fazer? Deus, eu pequei. Eu pensei mal do irmão. Não gostei do jeito dele, da cara dele, e eu fiquei, tomara que caia e bata com o rosto. Yes. E comemorei ainda. É você ser sincero. Oração é uma conversa com Deus. Você não precisa ter modos. Você precisa rasgar seu coração para Deus. Qual foi o erro? Qual foi o pecado? Qual é a culpa que você está carregando? Talvez hoje Deus está te chamando para tratar isso no seu coração. Talvez isso está te trazendo consequências físicas, emocionais, espirituais. E Deus te ama. Deus não quer que você sofra por algo que Ele já pagou na cruz. E tudo bem você cair, tudo bem você errar. Mas como Davi, Ele quer que você se arrependa e volta para Ele. Lá na igreja de Itatiba, várias vezes eu ia fazer aconselhamento ou visitas, então eu falo, ô irmã, você não estava no domingo na igreja? Ou então eu lido com jovens e adolescentes lá em Itatiba, e daí eu vou encontrar os jovens e eu falo, pô mano, cadê você que sumiu? 3 domingos? Ô pastor, é que eu não estava bem, né? Então assim, como eu não estou bem, depois quando eu me sentir melhor eu vou. Cara, isso me corrói tanto, porque gente, se você não está bem, você está doente, passando mal, vomitando, diarreia, o que você faz? Meu Deus, vamos para o hospital. Se você não está bem, se você não consegue perdoar alguém, aqui é o seu lugar. Você precisa se alimentar de Deus, para que o Espírito Santo te capacite a confessar, a tratar, a perdoar, a amar incondicionalmente como Ele te ama. Então esse discurso, essa narrativa que muitas vezes nós temos, tem que ser mudada. Quando você tiver um problema, um pecado ou uma dificuldade, você não tem que correr de Deus, correr do pastor, correr dos irmãos, da igreja. Você tem que fazer o contrário. Você tem que correr para Deus. Você tem que correr para os seus irmãos, para aqueles que não vão te julgar, para aqueles que vão ouvir você e vai falar, cara, eu tenho a mesma dificuldade. Só essa semana eu errei pela 15ª vez a mesma coisa que você está me confessando agora. Vamos orar? Você ora por mim, eu oro por você? É para dar a mão para Deus e dar a mão um para o outro. Queridos, nós somos o corpo de Cristo, e Deus nos chama para estarmos juntos por uma razão.
Porque se você for aquele cristão que se alimenta online, fica sozinho em casa e evita ao máximo estar com pessoa, porque pessoa é problema, pastor é problema, igreja é um bando de pecadores que vai lá, isso é verdade. É um bando de pecador que está lá sentado assistindo outro pecador que está falando, isso é outra verdade. Para todo mundo. Sim, gente, Deus falou que o corpo dele somos nós. Por isso, quando ele vai ensinar a gente a orar no Pai Nosso, você viu que começa com o pronome nós? Pai Nosso. Por quê? Se eu estou sozinho em casa, querido Deus, nós queremos chegar até sua presença, te pedir pelo meu filho Arthur, que não está bem, porque isso é interesse do corpo, não é meu. Deus nos chama para tirar a individualidade, Deus nos chama para crescer em corpo, em comunhão. Você sabe por quê? Queridos, se eu não viver em comunhão, eu não tenho quem perdoar. Se eu não tiver uma menina, uma senhora, alguém que tem dificuldade de falar da vida de todo mundo, eu não tenho como perdoar. Eu não tenho como tratar. É através do convívio, da comunhão, que nós vamos, de fato, lidar com pessoas que são fáceis e pessoas que são difíceis. É ali que você vai amadurecer. Quando você pede, Deus me dá paciência, Ele vai te dar situações para você amadurecer. Ele não vai te mandar mimar, né? Toma paciência. Deus me ajuda a ter amor para amar aquela irmãzinha. Ela está me tirando do sério, estou quase não indo mais na igreja por causa dela. Deus vai te fazer ela te irritar mais, para você aprender a lidar com ela e demonstrar amor para ela. Queridos, Deus, Ele está do seu lado, mas Ele não tira a sua responsabilidade. Ele já pagou por todos os nossos erros e pecados, só que Ele vem na Bíblia e fala, se você confessar os seus erros e pecados, Ele é fiel e justo a perdoar. A soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade, elas caminham juntas. Você é responsável, você precisa confessar, para se sentir liberdade. E você viu como eu terminei o último versículo? Canções de livramento. Deus chama a gente para fazer isso junto. E daí ele termina esse texto com o nosso último ponto, trazendo aqui do 8 ao 10, por enquanto, dizendo assim, eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios, rédeas, caso contrário não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Deus, Ele nos ama apesar das nossas falhas e nos ensina o caminho que a gente deve seguir. O que Ele está trazendo aqui para a gente? Gente, você já viu cavalo ou burro desobediente? Ele tem lá a rédea e você fica ainda batendo nele, puxando para ele tentar obedecer. O que Ele está falando? Meu querido, não seja como um animal. Você entendeu? Você lê, você ora. Então por que você quer insistir no erro? Por que você quer que o pastor te repreenda pela 15ª vez pelo mesmo pecado? Não seja como um animal, que tem que ser puxado toda hora, que tem que ser repreendido toda hora. Você precisa entender que você tem que ir de encontro a Deus. Você precisa tomar essa atitude. E essa última parte é um convite para que nós estamos sendo exortados a confiar e obedecer o Senhor. Sabe qual a diferença do discípulo de Cristo para aquele que não é cristão? Porque a multidão que seguia Jesus tinham pessoas que eram filhos de Deus, que eram cristãos e pessoas que não eram. Aqui nessa igreja, pode ter pessoas que são de fato filhos de Deus e pessoas que não são. Gente, sabe qual é a diferença? A diferença é que o discípulo ouve. Jesus, quando ele começou a chamar os seus discípulos, ele não chegou e falou assim, gente, peraí, você quer me seguir? Primeiro, eu sou o Senhor da sua vida, vamos fazer uma oração, eu me entrego. Não, ele falou, vem e veja, vem e siga-me. Jesus é um caminho, é uma jornada. Você vai passar pela santificação numa jornada. Deus não espera que
eu sou cristão, eu sou o cara mais santo do mundo. Não, você não é Deus, você não é Jesus. Você é um pecador ainda. E a carne, como está em Gálatas 5, a carne e o espírito vão estar em conflito até a segunda vinda de Cristo. Por isso eu preciso confessar, por isso eu preciso orar, por isso eu preciso estar em comunhão, por isso eu preciso estar na igreja, por isso eu preciso ser ensinável. Deus está nos moldando. E às vezes vai demorar para você aprender algumas coisas que Deus está te moldando. Por isso Ele está te exortando, você precisa confiar, mesmo quando você não quer. Sabe aquela música do Projeto Sola? Deus, me ajuda a confiar, mesmo quando eu não consigo confiar. Muitas vezes foi essa a minha oração. Em momentos de desespero, em momentos de dificuldade, essa era a minha oração. Deus, eu não estou vendo uma luz para tudo que está acontecendo na minha vida. Me ajuda a confiar, mesmo não conseguindo. Deus está com você até o fim, até que Ele volte. Essa deve ser a nossa confiança e a nossa esperança. Mas você não pode deixar a sua parte de lado. E Deus está te convidando hoje a confessar, a tratar, a pedir perdão. Começa em primeiro lugar com Deus, com uma oração, você e Ele. Segundo, como eu já citei o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele convida a gente a ter pessoas ao nosso lado. O pastor, o presbítero, um irmão maduro na fé, que tem a mesma fé que você vai confessar a sua dificuldade, o seu pecado, e vocês vão orar juntos, caminhar juntos. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e uns com os outros. Por isso Ele resume a Bíblia, Deus é amor, e Ele resume nesses dois amores. Ame a Deus em primeiro lugar e ame o próximo como a si mesmo. É a fórmula que nós temos para tratar tudo que temos que tratar aqui dentro e refletir Cristo para as outras pessoas. A palavra final desse texto nos traz ali no versículo 11, aqui. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queridos, olha como esse salmo termina, é uma missão, é um desafio. Se você entendeu, se você está pronto a confessar, se você está pronto a tratar a culpa e a vergonha no seu coração, se você está pronto a viver o perdão e o amor de Deus, vamos fazer isso juntos, louvando, adorando a Deus, testemunhando pela cidade, juntos como corpo, nos apoiando, orando um pelo outro. Deus nos chama para uma missão e o nosso louvor, a nossa adoração, demonstra quem de fato é o Senhor das nossas vidas. Não sou eu, não é vocês, mas é o nosso Deus, que morreu naquela cruz por todos os nossos erros e os nossos pecados. Eu coloquei um texto ali no slide de um livro que fala sobre emoções desordenadas e quanto a Bíblia nos ensina a ter essas emoções em ordem. E quando ele vai falar sobre culpa e vergonha, ele diz assim: o amor e a graça de Jesus nos dão a liberdade e o poder de enfrentarmos a culpa e a vergonha, sejam elas resultantes de erros que cometemos ou como outros erram contra nós. Deus resolve a culpa e a vergonha transferindo o fardo para a obra de Cristo, que leva o mal a sério, leva a misericórdia igualmente a sério e lida com ambos no contexto do lar que Ele está construindo para nós em amor. A graça de Deus nos liberta da culpa e da vergonha. Você quer ser feliz? Bem-aventurado? Se sentir livre, leve? Para de carregar a falta de perdão, a culpa, a vergonha no seu coração. Por que você não trata isso hoje com Deus? Você pede ajuda para alguém para tratar essas coisas que estão no seu coração. Amém? Que Deus os abençoe.
e que Ele continue tratando o nosso coração dia após dia. Você pode fechar seus olhos comigo? Pai,